Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início ao webinar para a gente falar sobre o déficit do Plano CD apurado em 2022. Estão presentes aqui Rodrigo Bittencourt, assistente da Diretoria de Seguridade, e o Jussier Monteiro, da Gerência de Estatística e Atuária. O formato vocês já conhecem. Teremos a apresentação e no final a gente abre para perguntas que eu vou lendo aqui no chat, ok? Um bom webinar a todos. Rodrigo, contigo. Obrigado, Dudu. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aqui nosso trabalho e nossa obrigação, né, de levar todas as informações sobre o plano de contribuição definida na Rio Grandeza, né, nosso objetivo de ser absolutamente transparente na gestão do plano. Estou falando aqui em nome da Patrícia Mello, nossa diretora de seguridade, que pediu desculpas. Ela vai atrasar um pouquinho, mas já já ela entra no webinar para compor a banca aqui. E a gente não vai perder muito tempo. Vou passar a palavra para o Jussier Monteiro, nosso atuário especialista aqui, que vai fazer a apresentação sobre os resultados do Plano CD e sobre o déficit ocorrido em 2022. Jussier, está com você a palavra, e no final a gente abre para os debates, para as perguntas e para a gente responder tudo que for possível aí para os nossos participantes. Ok. Boa tarde, pessoal. Já está aparecendo a apresentação para todo mundo? Já está aí, Rodrigo? Já? Perfeito, José. Boa tarde, pessoal. Então, como o Rodrigo e o Eduardo já comentaram, né, a gente vai falar um pouco aí sobre o equacionamento do déficit 2014, de 2022, do Plano CD. Então, é um tema pertinente somente aos participantes do Plano CD. A gente vai falar um pouco sobre a origem do plano, do déficit, como que ele se originou, enfim, o que causou esse déficit, e o plano de equacionamento em si, né? Os percentuais que vão ser cobrados de cada um dos participantes, os grupos que vão estar envolvidos nesse pagamento, ok? Falando um pouco sobre a origem, né? O déficit foi apurado em 2022. Ele ocorreu principalmente em virtude da crise econômica instalada com a pandemia e foi combinado também com a alta histórica aí do IGPDI nos anos 2020 e 2021, né? O IGPDI teve um estouro aí de 44% aproximadamente. E com base no resultado que foi apurado em 2022, como o déficit ele ultrapassou os limites legais estabelecidos pela legislação vigente, um plano de equacionamento se faz necessário para que o reequilíbrio do plano ele possa ser restabelecido, né? É importante a gente comentar que o plano de equacionamento, né, em especial no plano, nesse tipo de plano que é o nosso plano CD, ele respeitou toda a legislação e, nesse caso, foi distribuída a proporção de 50% dos participantes e assistidos de renda vitalícia e 50% da patrocinadora. Para contextualizar um pouco melhor essa questão da origem do déficit, né, é importante citar um pouquinho também o ano de 2021. Em 2021, o plano ele já veio com um resultado bem negativo, né, de déficit, porque a gente estava ali no auge do reflexo da pandemia. Então, o plano em 2021 ele já apresentou um resultado deficitário que, por lei, já era obrigatório fazer um plano de equacionamento de déficit, e esse plano de equacionamento de déficit teria que ter sido aprovado até o final de 2022. Porém, durante o ano de 2022, como muitos planos do mercado apresentaram essa mesma situação que o nosso plano, teve um movimento, e também envolveu outras associações do mercado de previdência, a ABRAP, chegou até a Previc, e a Previc lançou, então, em 2022, uma resolução que permitia a postergação desse equacionamento. Então, a Fundação Real Grandeza, com base
a abertura que o órgão regulador permitiu, ela aprovou em 2022 que fosse postergado o equacionamento. E essa postergação, no que ela implicava? Não equaciona o déficit 2021, não começa a cobrar nada em 2023 e aguarda para ver qual seria o resultado do plano no final de 2022. Isso feito, foi apurado no processo de avaliação atuarial qual foi o resultado do plano no final de 2022. O resultado do plano ele continuou deficitário, porém foi menor do que o apurado em 2021. Para vocês terem uma ideia, se em 2021 a gente tivesse que equacionar o resultado deficitário, seria algo em torno na ordem de 41 milhões. Em dezembro de 2022, o valor que foi necessário para ser equacionado reduziu de 41 para 34. E é esse valor que, durante o ano de 2023, foi elaborado um plano de equacionamento, ele foi aprovado, e é ele que vai agora começar a ser estabelecido, e assim as cobranças das contribuições necessárias para restaurar o equilíbrio do plano serão iniciadas. Então, a gente fez questão de compartilhar essa informação, né, de que não foi uma situação que gerou e surgiu pontualmente em 2022, mas foi algo acumulado, principalmente dos anos de 2020 e 2021, com a crise instalada da pandemia e as altas inflacionárias que o GPDI, em especial, teve, e era o índice que até então era atrelado ao nosso plano CD. Esse índice ele foi alterado no início de 2023 como uma das medidas mitigadoras de risco, para que novos déficits no futuro possam ser mitigados. A gente não consegue nunca sanar 100%, mas a gente sempre tenta fazer as medidas mitigadoras para que o risco de novos déficits possam ocorrer. Okay? José, posso Opa, só... Patrícia, tudo bem? Eu ia acabar de comentar aqui, se quiserem me interromper, o Rodrigo, pode ficar à Não, vontade também. boa tarde a todos aqui. Obrigada por terem vindo, né, acompanhar as explicações aqui que estão sendo dadas. Eu só acho importante explicar que os aposentados por renda vitalícia, eles tiveram os seus benefícios reajustados pelo valor desse índice que estava bastante alto, né, nesses anos. Então, se você pensar assim, poxa, mas a gente está tendo que pagar um déficit, por quê? Né? Bom, as pessoas que estavam aposentadas nesses anos em que o GPDI alcançou essa casa de 2 dígitos, elas tiveram os seus benefícios reajustados em 2 dígitos, em mais de 20% num desses anos, O né? acumulado de 2 anos foi 40%, 40 e poucos por cento. 40%. Então, vocês imaginem, todo mundo que estava aposentado por renda vitalícia, em 2 anos, teve ali o seu benefício reajustado em 40%. E esse dinheiro, ele tem que sair de algum lugar, não existe mágica. E isso desequilibrou o plano, né? O plano não estava preparado para dar um reajuste para todos aqueles que estavam aposentados por renda vitalícia em 40%. Então, por isso, agora, essas pessoas, elas vão aí contribuir para a gente minorar esse desequilíbrio por meio dessa contribuição extraordinária. E essa contribuição extraordinária, né, ela é feita com um prazo longo, né? Então, assim, o aumento foi de uma vez só, mas essa contribuição para o reequilíbrio, ela é feita gradualmente.
E uma coisa bacana, se a economia for muito bem e, por consequência, né, as aplicações do plano também forem muito bem, isso contribui para a redução desse déficit. Então, todos nós aqui, né, a gente torce pelo país, pelo Brasil, porque a economia indo bem, a gente trata muito rapidamente esse problema e volta a um reequilíbrio, a um ambiente de equilíbrio de novo no plano. E quando a gente fala dos ativos, né, é um percentual de déficit muito menor a ser coberto e diz respeito à parte que funciona como um seguro em caso de morte e de invalidez. Esse cálculo também é feito com base nesse IGPDI, que em 2 anos sofreu um reajuste de 40%. Então, vocês imaginem, é como você ter uma pólice de seguro cujo valor do prêmio foi reajustado em 40% em 2 anos. E aí, de novo, quando você olha ali o fundo que você tem, opa, o reajuste que foi dado, esse dinheiro não dá. Então, a gente, digamos assim, recolhe um dinheiro a mais para tornar suficiente para honrar aquela regra, aquele fundo, que é o nosso fundo de risco. Tá bom, pessoal? Então, essa foi basicamente o motivo aí, tentando dar uma explicação de quem não é dessa área exata de previdência, né? Mas de uma forma um pouco mais didática, assim, de como a gente chegou a essa situação. E como o José colocou muito bem, por esse problema, desse problema a gente não vai sofrer mais. Por quê? Porque entendendo exatamente que esse GPDI não era um índice bom da gente ter como referência para um plano, porque olha o pico que ele deu de uma hora para outra, isso foi trocado e agora o índice de referência é o IPCA, que é muito mais previsível e que acompanha muito mais a nossa vida real. Quando as pessoas discutem aumento, elas discutem geralmente em torno do IPCA, que é agora o índice que rege esse plano. Tá bom? Obrigada, José. Desculpe a interrupção. Muito bem, Patrícia. Obrigado. Então, dando continuidade, a gente vai trazer aqui um pouco do racional e dos números, né? Que eu acho que é um dos processos de transparência, e eu acho que todo mundo quer saber qual vai ser o percentual que vai ser descontado no contra-cheque todo mês, enfim. Então, a gente trouxe isso também, essa informação, como a Patrícia muito bem colocou, né? A parcela dos participantes e dos assistidos de renda vitalícia do déficit, a gente trouxe aqui. Então, participante, a parcela do déficit que precisa ser sanada é 2.248.000, que corresponde a esse seguro que foi colocado pela Patrícia, né? Seguro em caso de invalidez ou morte. E os assistidos de renda vitalícia representa 15 milhões e 72 mil, tá? Totalizando aí 17 milhões 320 mil. Essas parcelas, tanto do participante ativo quanto dos assistidos, elas serão custeadas através das alíquotas aqui embaixo. Então, vai ser 0,04% sobre o valor do salário de contribuição e 8,69% sobre o benefício do assistido. E o prazo é o máximo possível que a legislação ela nos permite, que são 14 anos e 6 meses. Okay? Aqui a gente traz alguns exemplos práticos, né, mas para vocês poderem ter um panorama, né, em ordem de grandeza de como que vai ser o nível de desconto.
Então, a gente tem aqui parcela dos participantes. A gente trouxe aqui 4 casos é, práticos aqui de salários de contribuição. Então, em caso, participante 1, 2, 3, 4, cada um com seus respectivos salários. Então, o participante que ganha R$ 10.000, ele pagaria R$ 4 por mês. Participante com R$ 20.000, que ganha R$ 20.000, R$ 8 ao mês. R$ 30.000, R$ 12 ao mês. E R$ 40.000, R$ 16 ao mês. Em relação aos participantes assistidos aqui, especialmente de renda vitalícia, também trouxemos aqui alguns casos práticos, aplicando a alíquota que vai ser aplicada sobre o valor do benefício, a gente encontra aqui o valor das contribuições que vão ser descontadas todo mês no contra-cheque. Okay? Importante também comentar, que foi até pegando um gancho com o que a Patrícia muito bem colocou, essa segregação aqui dos valores, ela tem toda uma legislação que define isso, né? Como tem que ser feito esse rateio entre as partes, ou seja, no caso do nosso plano, metade do valor do déficit tem que ser custeado pela patrocinadora e a outra metade aos participantes e assistidos. Okay? Sobre essa parcela dos participantes e assistidos, tem que ser feita uma diferenciação. Quanto que vai ser dos participantes assistidos de renda vitalícia? E quanto vai ser a parcela que tem que ser paga pelos participantes? Essa segregação entre grupos de participantes, né, ativos e assistidos, ela é feita com base no peso do passivo, né? Ou seja, no peso do compromisso que o plano tem para custear aquele valor de benefício e o valor do seguro de invalidez e morte que os participantes ativos têm, tá? Como a parcela de renda vitalícia, ou seja, a parcela de risco do plano relacionada aos assistidos, ela é bem maior do que a parcela de risco dos participantes ativos, cuja parcela de risco dos ativos é simplesmente o seguro de invalidez e morte, então a gente chega nessa distribuição de 2 milhões para os participantes ativos e 15 milhões para os participantes assistidos. Tá? Isso é importante também comentar para não deixar margem de dúvidas de como que é feita essa segregação. Então, ela é feita toda respaldada por legislação e por normativos que são impetrados pelo nosso órgão regulador. Aqui a gente traz até título de conhecimento geral, até para vocês terem também depois um material para consulta, né, que essa apresentação aqui vai ser disponibilizada também nos meios de comunicação, no site da Fundação, algumas dúvidas que podem surgir relacionado ao processo, né, ao plano de equacionamento de déficit. Então, temos aqui a modalidade do plano, falando um pouco sobre as características da modalidade do plano. O plano é um plano CV, né? Apesar de ele ter um nome CD, ele, na sua essência, ele é um plano CV, ou seja, de contribuição variável. Ele tem características de plano CD, ou seja, sem risco, mas também tem a parcela de risco embutida nele. Qual seria a parcela de risco? Para os participantes assistidos, é a renda vitalícia. Para os participantes ativos, é aquele seguro que é pago no caso de invalidez ou morte enquanto ativo. Ok? A gente também trouxe aqui algumas informações sobre a origem do déficit, que a gente comentou um pouco lá no começo, né? O que originou esse déficit, então teve lá a sua origem relacionada ao pico da pandemia, a alta inflacionada do GPDI, qual o normativo que rege, né, toda essa tramitação de equacionamento de déficit. Então, tem a resolução CNPC 30, tem a resolução CNPC também 23. Então, esse é o arcabouço aqui legal que a gente tem e que subsidia todo o processo de identificação do déficit, segregação e cálculo desse déficit. Okay? Como foi apurado também o valor do déficit. Então, o valor do déficit, né, para a gente dizer tem que equacionar ou não,
também esse limite, essa fórmula de cálculo, ela é definida em legislação também, tem uma fórmula específica que define. Se você extrapolar esse limite, você precisa acionar um plano de equacionamento de déficit. Se o déficit estiver abaixo desse limite, a gente não precisa tomar nenhuma ação obrigatoriamente. Também a gente traz aqui a informação sobre como que é segregado. Então, no nosso caso aqui, foi 50% da patrocinadora, ela que vai arcar por 50% do valor total do déficit, e os outros 50% vai ser pago pelos participantes e assistidos, né? Assim também, os percentuais que a gente já comentou anteriormente, né? Então, assim, tem algumas perguntas e respostas que podem surgir, e às vezes até mesmo para outros participantes que não tiveram a oportunidade de estar aqui participando com a gente desse encontro, se eles quiserem consultar esse material, vai estar lá disponível no site, para que eles possam tirar dúvidas que às vezes o material em si, ou às vezes o texto que foi lançado da publicação pode não estar tão clara. Aqui também tem dúvidas que a gente já elencou também, que estão sendo respondidas, né? O prazo ele é de 14 anos e 6 meses, que é o máximo permitido pela legislação. Também, por que a gente tem que fazer o pagamento do equacionamento de déficit? É uma determinação legal, não é algo que a fundação teve a, a auto vontade de fazer ou não, decidiu por vontade própria, não. É uma determinação legal prevista em lei que se o plano ele alcançar determinado nível de déficit, a legislação ela obriga que seja feito esse plano de equacionamento do déficit para que possa se buscar o restabelecimento do seu equilíbrio, né? E quem vai pagar esse déficit, né? Como a gente vem comentando, os participantes ativos, né? Quem já era ativo em 2022 vai pagar. Ah, mas agora eu sou aposentado. Em 2022 eu era ativo, mas agora eu sou aposentado. Você vai pagar, mesmo sendo aposentado, independentemente do tipo de renda que você tenha escolhido, mas você vai pagar a alíquota referente a quem está pagando como ativo, porque você era um ativo, participante ativo, quando o déficit foi gerado. Okay? Para quem já era participante assistido em 31/12/2022, só vai pagar quem naquela época era assistido de renda vitalícia, assistido de renda financeira, que já recebia benefício lá em 31/12/2022, não paga equacionamento do déficit, porque ele não contribuiu, ele não gerou déficit naquele momento. Okay? Resumindo, José, o que vale é a situação do participante em 31/12/2022, né? Exatamente. Perfeito. Aqui também a gente tem outras dúvidas que possam surgir, se tem se pode ser abatido no imposto de renda. A princípio, não, mas a gente vem também acompanhando, né, que é um tema que vira e mexe, é discutido nos tribunais, e a gente também vem acompanhando isso. E se em algum momento tiver alguma orientação, alguma determinação legal diferente da que a gente tem hoje, a gente vai comunicar e vai passar a acionar também essa prática que venha a ser definida. E, de forma geral, era esse o que a gente queria, isso que a gente queria compartilhar com os participantes, né? Como um processo de transparência e para que todo mundo fique na mesma página, e que vocês possam ter também sempre uma comunicação de tudo que está acontecendo com o plano de vocês o mais claro possível. Então, eu acho que agora a gente deixa aberto aí, né, Eduardo, para caso tenha dúvidas, vocês podem elencar aí. Se o Rodrigo ou a Patrícia também quiserem compartilhar mais alguma informação ou fazer alguma finalização, fiquem à vontade.
Obrigado, José. Minimizar aqui. Tirar o compartilhamento. Tirou. Vamos lá. Deixa eu iniciar a leitura das perguntas. Eu vou voltar para a primeira. E é um tema, inclusive, que eu não tenho conhecimento. É que José Henrique da Costa gostaria que fosse esclarecido sobre a situação que está sendo conversada no grupo empregados de Furnas, gerentes que passaram para a Eletrobras estariam exercendo os benefícios de aposentadoria do nosso plano CD. Rodrigo, eu não tenho conhecimento disso, não sei disso, está sendo tratado. Se vocês tomaram conhecimento disso, eu sei que não é muito do escopo aqui do nosso encontro, mas não sei se tem alguma palavra, algum posicionamento, alguma informação que você possa fornecer. Esse questionamento está relacionado à transferência dos empregados, né? Com esse movimento de reestruturação da Eletrobras, a empresa decidiu transferir alguns empregados do quadro de Furnas para o quadro da Eletrobras. E aí, quando isso começou a acontecer, a gente consultou o nosso jurídico aqui para saber o que a gente deveria fazer com esses participantes. E aí, a resposta que a gente teve do jurídico é que essa transferência definitiva entre empresas do mesmo grupo econômico caracteriza um desligamento da empresa para o plano de previdência. Então, nesse momento, a gente, com base nesse parecer jurídico, para essas poucas pessoas que foram transferidas, a gente ofereceu os institutos de previdência, né, para quem não era elegível à aposentadoria no plano CD. Então, esses empregados eles tiveram a opção, né, de decidir sobre uma portabilidade, um resgate, um autopatrocínio ou um BPD. E para aqueles empregados, participantes que já eram elegíveis a uma aposentadoria, eles puderam entrar com pedido de aposentadoria no plano CD também. Tá? Então, isso é o que aconteceu. Foram poucos casos, assim, acho que não chegou a 20 empregados, né, que foram transferidos de forma definitiva, e a gente foi, de acordo com os regulamentos, com o estatuto e com a legislação, a gente teve que entrar com esse oferecimento de institutos e benefícios. Tá? Foi isso que aconteceu. Mas foram poucos casos. Obrigado, Rodrigo. O Juscelino Silva, ele pergunta, se o empregado for desligado do plano, como fica a dívida? Eu imagino que ele cessa o vínculo emregativo e opta por um dos institutos que ele perca o vínculo. Acredito que seja essa a pergunta. Resgate, Se uma o participante portabilidade. for desligado do plano, É, Isso. Quer responder, José, ou eu respondo? eu posso responder. Se o participante for desligado ao plano, vai ser apurado qual é o valor que ele deveria pagar entre a data do desligamento e o prazo remanescente do fim do déficit. E vai ser abatido do valor que ele ou resgatar ou cortar. Isso é uma medida para isonomia, né? Porque a gente não pode nem beneficiar e nem prejudicar os demais participantes que ficam no plano. E como esse participante que ele está saindo, ele contribuiu para o déficit, né? Ele gerou também o déficit e ele tem um valor a arcar, não seria justo com os demais participantes que vão permanecer, arcar com um saldo remanescente que ele vai deixar. Então, ele paga na saída, tá ok? E é uma determinação da legislação também, né, José? Exatamente. Essa resolução 23, CNPC 23, que saiu recentemente, também deixou explícito essa obrigação da gestora com o plano, né? Tá. Espinho, poderia informar como vai ser essa distribuição, uma vez que o que desequilibrou o plano foi causado por quem saiu por quem saiu e no passado levou vantagem em razão da grande variação do IGP. Quem aposentou depois dessa variação do IGP não deveria pagar o mesmo valor de quem obteve o benefício na variação do IGP? Pode repetir, ficou um pouco baixo. É que a pergunta ela está um pouco extensa, mas eu acredito que seja sobre o que você mencionou no final da sua apresentação sobre quem saiu. Vamos lá. Poderia informar como vai ser essa distribuição, uma vez que o que desequilibrou o plano foi causado por quem saiu no passado, levou vantagem em razão da grande variação do IGP.
quem aposentou depois dessa variação não deveria pagar o mesmo valor de quem obteve o benefício da variação 2GP. Mas é aquilo, quem estava na ativa na época não vai pagar, não vai pagar o maior percentual, vai pagar o menor. Isso, quem estava, como até o Rodrigo comentou, né, muito bem, o que vale é o status do participante em 31/12/2022, ou seja, no momento em que o déficit foi apurado e foi gerada a necessidade de um equacionamento. Então, se o participante ele era ativo até aquela data, ele vai pagar enquanto ativo, independentemente da situação que ele se encontre agora, seja assistido, ok? Se ele já era assistido naquela época e de renda vitalícia, ele vai pagar o percentual de assistido. Se ele já era aposentado por uma renda financeira, ele não paga nada de déficit, né? Exatamente. E se ele se aposentou pela renda financeira a partir de janeiro de 24, ele vai continuar pagando o percentual de um ativo, né? Porque a situação dele em dezembro de 23 era de ativo. É isso, né, José? Exato. Estava ajustando o áudio aqui para ver se melhora um pouco o volume. José Henrique da Costa, não está errado, que gerou déficit 2014, pandemia. Não, esse déficit é o 2022, José Henrique. Não, foi um slide que passou que estava realmente 2014, mas na verdade foi Ah, no tá. tipográfico, é 2022 mesmo, tá? O Túlio Pisanesti, ele pede para depois apresentar o slide com os valores. Tem esse pedido mais adiante também? A gente avança um pouquinho nas perguntas e daqui a pouco a gente apresenta de novo. Pode ser, José? Perfeito. E, Dudu, o material também vai ficar disponível no site, né? Isso. Assim como as perguntas e respostas que vocês, peço para vocês me mandarem para a gente poder publicar. Perfeito. Ana Paula Pereira, aqueles que saíram no PDV 2023 irão pagar o déficit utilizando o percentual dos ativos em 2022, correto? Sim. O José Henrique da Costa agradeceu, Rodrigo, pela explicação. Ana Barbosa pede também para exibir a questão dos valores, a gente já vai fazer. Angélia Loureiro, vocês vão divulgar o total da dívida individualmente? Na verdade, é o percentual, né? Um percentual que ele é, a princípio, fixo, né? Aplicado sobre, no caso dos ativos, o salário de contribuição, o mesmo salário que é base da contribuição, né? Que é realizada pelo plano. E no caso de assistido, é o benefício que é percebido no plano. Vladimir Santos. A recente decisão do STJ que permitiu o abatimento desses valores da base do imposto de renda até o limite de 12% do total da renda já está sendo estudada nas folhas de pagamentos? Esse acórdão ele saiu agora, no finalzinho de abril, né? A gente já está acionando o nosso jurídico para viabilizar a aplicação nas folhas de pagamento e para o participante também poder fazer o ajuste anual no final do ano que vem, né? Para considerar esse abatimento também na base de cálculo do imposto de renda. Então, está sendo avaliado sim, Vladimir. Janete Alves, essa porcentagem você falou de 8%, é sobre o benefício do INSS também ou somente da Real Grandeza? Não, o déficit é exclusivo sobre o rendimento da Real Grandeza, né, Vicente? Exatamente, específico da Real Grandeza, sem considerar nenhuma renda do INSS. Juscelino Silva, quais ações são tomadas pela Real Grandeza para mitigar possíveis déficits futuros? E se 2023 não houve déficit? Em 2023, nosso resultado foi até um pouco melhor, tá, em relação a 2021 e 2022.
Ah, algumas ações nós já realizamos, né, para mitigar o déficit, como a gente já comentou, sobre a troca do indexador, que o plano estava atrelado a um índice que ele não fazia mais referência, não tinha mais correlação com a realidade do plano, que era o GPDI. Então, a gente trocou para um que atendesse melhor, estivesse mais atrelado à realidade do plano, que é o IPCA, tá? A gente também tem as obrigações legais, que a gente precisa sempre fazer estudos para verificar possíveis alterações de premissas, né, digamos assim, que são utilizadas para calcular e precificar o compromisso do plano, e todo ano a gente revisa isso, e também na parte do ativo, né, apesar da gente aqui não ser o expert dessa área, mas a nossa diretoria de investimentos ela trabalha também sempre buscando a melhor performance possível dos ativos para que a gente tenha aí o melhor retorno da carteira dos nossos ativos. A Mônica Regina Reis. No plano CD, que opta por cota ou percentual, não oferece nenhum risco ao plano, como um todo, porque receberá aquilo que poupou. Aí, quando se faz a opção por vitalícia, o risco é levado a todos os contribuintes? Não. Quem é participante de renda vitalícia e já recebia esse benefício de renda vitalícia em dezembro de 2022, ele vai pagar. Quem era participante assistido em dezembro de 2022 e recebia renda financeira, esse não vai pagar. Porém, participante ativo que em 2022 tinha essa condição, porém, após essa data, ele veio a se aposentar, ele vai pagar como se fosse um ativo, independentemente da renda que ele tenha escolhido agora. Porque o déficit que foi gerado, ele foi gerado enquanto o participante tinha a característica de participante ativo. Então, agora ele é participante assistido, ele vai pagar enquanto ativo, independentemente da renda que ele tenha escolhido. Então, só para recapitular, a data que a gente tem que ter em mente é o corte de 31/12 de 2022. Quem era nessa data participante ativo, ele vai pagar enquanto ativo, independentemente da situação que ele agora se encontra. Ok? Quem era participante assistido nessa data corte só vai pagar quem é participante de renda vitalícia. Jussi, só é importante, acho que só para alinhar as nomenclaturas, o que a participante chama de renda por cota e renda por percentual é o que a gente chama de renda financeira, né? Isso, Que está diretamente atrelada ao saldo que a pessoa acumulou, né? E por isso não está sujeita ao déficit atuarial, né? exatamente. Ana Barbosa informa que não pediu para reexibir os slides. Ela perguntou se os 8,69% são mensais ou anuais. Ana, é 8,69 sobre o seu benefício ao ano. Que se a gente pegar esse mesmo percentual e aplicar todo mês, ele vai dar a mesma coisa. Márcio Consentino, a data de corte é 31/12 de 2022. Todos os ativos nessa data pagarão como ativos, correto? Isso aí. Isso aí. Até mesmo aqueles que se aposentaram pela renda vitalícia depois disso, tá, Dudu? Exatamente. Gustavo Sanches, esse valor que será descontado vai aparecer de forma individualizada na folha? Sim.
Angélia Loureiro. Se o equacionamento é feito no prazo máximo de 14 anos e meio, a pessoa irá retirar sua reserva em no máximo 6 ou 10 anos. Como se dará o equacionamento nessa situação? Não, ela não vai retirar, porque quem vai retirar em 6 ou 10 anos é quem optou pela renda financeira, né? E é o que a gente vem falando, que esses participantes não sofrem a incidência da cobrança do equacionamento do déficit. Né? Aqueles que aposentaram antes de 22, né? Antes de dezembro de 22, e optaram pela renda vitalícia, aí sim estão sujeitos a esse percentual de 8,69 sobre a folha mensal, porque aí é uma renda atuarial que vai ser paga até o falecimento do participante, né? Então, nesse período aí, é que foi estabelecido o equacionamento do déficit. Então, essas pessoas que retiram o saldo em 5, 10, 15 anos, elas não estão sujeitas a esse déficit. Gustavo Sanches também pergunta: caso o retorno dos investimentos, né, as aplicações tenham um retorno suficiente para cobrir esse déficit, essa cobrança extra será cancelada? Sim, ocorrendo redução, ocorrendo superávit no plano, esse superávit ele pode ser utilizado para remensurar o saldo remanescente do déficit e aí novas alíquotas serão apuradas, né? Aí você vai ser abatido do saldo remanescente que tiver que pagar, tá ok? José, posso esticar nesse tema um pouquinho? Como é que seria isso? Seria tempo? Tem que ser 1, 2 anos de superávit? Ou tem que ser um percentual muito acima da meta? Como isso costuma acontecer? Ou qual o regramento para que isso aconteça? Não tem, assim, após o início do equacionamento, né, que o equacionamento ainda não iniciou. A partir do momento em que o equacionamento inicia, se for identificado no ano seguinte um resultado superavitário, esse superávit, independentemente do nível dele, pode ser abatido do déficit e reapurado novas alíquotas, ok? E aí o plano vai ficar com um resultado zero, digamos assim, não vai aparecer esse superávit, vai ficar zero, e o déficit vai ser reduzido, ok? É diferente das tradicionais regras que a gente tem de distribuir superávit. Quando o plano ele é superavitário e aí a gente acompanha para ver se vai fazer uma distribuição desse superávit entre os participantes do plano. A legislação diz que, nesse caso, distribuir superávit, você tem que aguardar 3 anos. Você tem que ter 3 anos de observação de um superávit e não qualquer superávit. É um superávit que seja superior a um determinado limite definido pela legislação. Excelente, José, obrigado. Túlio Pizanetti, ele pergunta qual é o indexador. O indexador atual do plano é o IPCA. Gustavo Sanches já foi respondida sobre superávit. Júlio da Armada. Um colega que se aposentou em novembro de 2022 não gozou da alta do IGPM e vai pagar a conta? Acho que essa já foi esclarecida, Júlio. Juscelino Silva, quantos ativos e assistidos temos no plano CD hoje? Se Eu não vocês não sei. tiverem a mão aí, eu dou uma procurada daqui a pouco aqui, É, mas vamos seguir com as perguntas, a gente já retorna. Vou pegar no boletim aqui do. Obrigado, Rodrigo. O Vladimir Santos, ele, sério, uma observação aqui. Só lembrando que o pico do IGPDI acumulado no ano se deu em maio de 2021, chegando a 36,55%. sim. Túlio Pizanetti, qual o limite para o desconto caso ocorra nos déficits? Eu imagino que sejam novos déficits. Ah, novos, ele corrige aqui logo na sequência. Qual o limite para o desconto caso ocorram novos déficits? Túlio, é até uma boa pergunta, tá? A gente tem poucos casos desse no mercado. É, e
a Previc, ela normalmente avalia o plano, né? E as alíquotas que estão sendo impetradas aos participantes e estabelece um teto, né? A gente teve o caso, se não me engano, até da Eletros, que tinham vários déficits, e aí, quando subiu para equacionar, se não me engano, foi estabelecido um teto, mas isso não me recordo de uma legislação que trave isso, mas com certeza a Previc ela observa e ela estipula uma limitação, tá? A gente tem um órgão regulador que toda a documentação, né, de fechamento de exercício vai para ela apreciar, e ela, identificando essas ocorrências, ela toma as devidas ações. Leonardo Guimarães Mares. Quantas cotas teremos que pagar por mais esse déficit, além de 2021? Quantas cotas, além de 2014? A gente só tem esse equacionamento, né? 2014 já está terminando. Lembrando que de 2014 é um déficit antigo que ficou muito tempo sendo debatido em SESC não aprovou, a gente tentou de novo, por isso que está sendo pago só agora, né? Não foi por inatividade da fundação, foram questões relacionadas ao órgão regulador e mais ainda do órgão regulador, né? Desculpa, foi relacionado muito mais à SESC, né? Que naquela época exercia aí o seu papel enquanto Furnas era uma entidade, uma empresa pública. E agora só temos 2022 que vai iniciar. Então, 2014 já está chegando na metade, vai acabar no ano que vem, e manteremos só o de 2022 que vai iniciar. Dudu, vocês estão conseguindo ver a tela aí? Ou Sim, não? A gente disponibiliza mensalmente um boletim, né, com acompanhamento dos planos, e a massa atual do plano CD é essa que a gente está vendo na tela. Então, a gente tem a distribuição no boletim por tipo de renda, né? Então, vitalício são 252, por prazo, né, que a gente chama também por cota, são 262, por percentual são 301, então a gente tem aí 815 assistidos, né? Por perfil de participante, a gente tem 2.044 ativos, 738 aposentados e 77 pensionistas, né? Que no total dá aí 2.859 participantes, né? E abaixo a gente tem também a distribuição por tipo de aposentadoria ou pensão por morte, que também totaliza 515 participantes em gozo de benefício, tá? Essa é a população atual. O nosso boletim a gente divulga mensalmente, tem diversas atualizações, informações sobre os planos. A gente disponibiliza um boletim do plano CD e outro do plano BD. Então, as informações são bem direcionadas e extremamente importantes para o acompanhamento dos planos, tá? Desculpa o cachorro, gente. Sem problemas, Rodrigo. Para quem quiser buscar os boletins, na página inicial do site da Real Grandeza, você sempre tem um link ali leia notícias do Boletim Mais Previdência. Está escrito lá, é só você clicar e ali você seleciona se quer ler as informações sobre o plano BD ou sobre o plano CD. Boa, A Dudu. última, a última pergunta enviada aqui foi pela Ana Barbosa. Com esses déficits, não temos direito a reajuste inflacionário nas nossas aposentadorias? não. Se eu entendi que foi a pergunta, é se esse valor que está sendo pago a título de déficit vai servir para uma futura correção do valor do benefício. Se foi essa a pergunta, não. Essa contribuição extraordinária, né, ela serve exclusivamente para cobrir esse déficit que foi apurado, né, Luciano? E Exatamente. as rendas vitalícias do plano CD, elas são reajustadas anualmente, né, agora pelo IPCA, e, por consequência, o percentual continua sendo aplicado o mesmo, mas o valor do desconto também cresce junto com o reajuste da renda, né?
É isso. Só para atender os pedidos, vocês estão visualizando a tela? Vocês conseguem visualizar a tela cheia? Com os casos práticos do desconto? Está na tela, Dudu, sim. Ah, tá ótimo. Lembrando que no quadro acima é a parcela referente aos participantes. Como já dito, quem estava como ativo na época vai pagar nesse valor correspondente. E na tabela de baixo, a dos assistidos, destacando que é somente renda vitalícia. Renda financeira, que é quem recebe por prazo ou percentual, não entra nesse equacionamento, tá? É só para aqueles que já recebiam em 31 de dezembro de 2022 renda vitalícia. Ó, Dudu, a Ana Barbosa confirmou a pergunta dela. Ela falou que não, que ela, na verdade, queria saber mesmo se a renda dela vai ser reajustada em junho. Então, é exatamente aquilo que eu falei. Se ela optou pela renda vitalícia, ela vai continuar tendo reajuste sempre em junho, pelo IPCA, e isso não tem nenhuma relação com o déficit, né? Então, o percentual vai continuar sendo aplicado com a base dela reajustada, mas ela tem garantida o reajuste sempre em junho de cada ano, sim. Obrigado, Rodrigo. Zé Henrique da Costa enviou um comentário aqui. Obrigado, Zé Henrique. Obrigado, Túlio. Helena. Tinha uma aqui mais acima. Ariel Miller. Perdão, Arley Miller. O que causou esse déficit foi correção atrasada dos índices do IPCA e outro índice. Acho que ele está perguntando se foi da troca do índice, se isso poderia ter evitado esse déficit. Não, na verdade, né, e o equacionamento que está sendo realizado agora é um equacionamento que, na verdade, a gente já teria que ter realizado lá em 2021, né? Como eu comentei até no começo, né? É o resultado acumulado que a gente veio gerando desde 2020, 2021, com a crise da pandemia, e que também culminou com a alta inflacionária do IGPDI. O IGPDI, naquele momento que foi gerado déficit, era o indexador, né? Ou seja, era o índice que fazia ali a correção dos compromissos do plano. E ele aí gerou quase 40% de aumento no momento, tá? Então, não foi em relação a uma correção atrasada. A Patrícia quer falar. Eu também queria complementar dizendo que havia, assim, vocês sabem que o Brasil é um país bastante burocrático e com muita judicialização, tá? A Real Grandeza, há bastante tempo, já tinha se manifestado com o desejo de trocar esse índice, justamente por entender que ele não tinha mais nem título público que desse lastro a essa rentabilidade. Então, ele deixou de ser um índice adequado. Porém, nós tínhamos, inclusive, um parecer jurídico dizendo que não havia ainda uma decisão, um esclarecimento por parte da Previc que isso seria admitido, essa troca de índice. Então, tinha um primeiro caso na fila, que era um caso, inclusive, da Viveste, que todo o sistema de fundações ficou esperando formar-se essa jurisprudência, essa análise, para saber se seria admitido ou não a troca de índice, tá? Assim que houve o primeiro caso decidido favorável à troca de índice, a Real Grandeza já estava com tudo pronto.
E aí a gente conseguiu um parecer jurídico favorável e pôde deslanchar o processo da troca de índice. Então, só para vocês saberem, por exemplo, a gente tem numa das fundações previdenciárias do sistema Eletrobras, havia um plano BD enorme que era IGPM. E esse plano hoje ele está com um déficit gigantesco. E aí você pergunta, poxa, por que que não trocaram antes? Não havia esse movimento por pedido de troca e havia uma fila esperando isso ser julgado, não só pela Previc, como depois isso caiu em judicialização também. E qual seria a postura do judiciário diante dessa troca? Então, mesmo quem queria desde antes trocar, o pedido estava feito, mas a Previc levou um bom tempo até fechar decisão sobre autorizar ou não essa troca de índice, porque isso diz respeito a uma mudança de regulamento, né? Com pessoas que já estavam aposentadas, regidas por esse índice. Então, a dúvida era: isso cai no direito adquirido? Não cai? Pode mudar? Não pode? Mas assim que a gente teve o primeiro sinal verde para fazer essa mudança, a Real Grandeza já estava com tudo pronto, entrou na fila e trocou esse índice para IPCA. Tá? Não, e só complementando, Patrícia, além de toda essa questão judicial, a gente também precisava da Resolução 40, né? Assim que a Resolução 40 foi publicada, a gente iniciou o processo de troca do índice. Só que a própria Resolução 40 já estipulava um prazo de 6 meses, né? A gente precisava ficar divulgando 6 meses, com 6 meses de antecedência, antes da proposta de troca do índice chegar ao Conselho Deliberativo, para depois a gente submeter a Previc. Então, assim que a gente teve esse sinal verde, né, que a Patrícia comentou, tanto da Previc quanto da parte judicial, a gente iniciou o processo de troca do índice. E foi assim, até a gente considerou até rápido, né? Considerando todo o trâmite da Previc, né? Trâmite interno de aprovação e Previc, que a gente sabe que é bem complicado. Então, não houve atraso realmente para a troca para a substituição do indexador, não. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Patrícia. Estou só exibindo aqui, compartilhando novamente a tela com as tabelas, com os percentuais, com o valor da contribuição, para vocês poderem dar mais uma conferida. Rodrigo, Jussier, Patrícia, não temos mais perguntas. Bola está com vocês para fazerem o encerramento, caso desejem. Só antes da Patrícia fazer o encerramento, eu queria pescar uma mensagem que o José Henrique da Costa colocou, né, falando da gente buscar dias melhores, da Rio Grandeza e tal. Esse tipo de plano que a gente tem, né, um plano CV, apesar da gente chamar ele de CD, ele é um plano de contribuição variável, né, porque tem a renda vitalícia, ele é um plano que está sujeito a déficit, né? E na história da Real Grandeza, a gente teve pouquíssimas incidências de déficit, né? A gente teve o de 2014, que foi revertido logo depois, e a gente teve esse agora de 2022, impactado principalmente pela pandemia e por essa questão da troca do indexador. Então, a gente espera realmente que com a boa gestão de investimento que a gente tem na Real Grandeza e com essa gestão bem colada do atuarial que a gente tem hoje, atuarial e investimento, bem alinhados, né, para tentar buscar o máximo de resultado para os nossos planos, a gente acredita também que a gente terá dias melhores em relação ao resultado atuarial dos planos, tanto do plano CD quanto do plano BD, que não exigiu um equacionamento ainda, né? E a gente espera que nem haja aí, futuramente, né? Então, acho que é importante, a gente está sujeito a déficit, mas a gente trabalha com muita responsabilidade, né? A nossa equipe atuarial é bem qualificada, a nossa equipe de investimentos também é muito qualificada, muito mesmo, para a gente entregar o melhor resultado possível. A gente foi impactado pela pandemia, todo mundo foi, né? Tem entidade que está aí entrando no terceiro equacionamento de déficit, no quarto equacionamento de déficit. Tem entidade que até já teve que reduzir benefício, atualizar regulamento, e a Rio Grandeza está atravessando esse primeiro déficit aí,
e que a gente acredita que vai ser revertido ou pelo menos minimizado, né, nos próximos anos, com um resultado positivo do nosso investimento e da gestão bem qualificada dos nossos planos aí. Tá bom? Agradecer a todos aí também. Patrícia. Rodrigo, super bem falado aí sua colocação, lembrando que nós somos o único grande bebezão, né, como se chama no mercado, do Brasil, que nunca passou por equacionamento de déficit, né, que é uma raridade no mercado das entidades complementares. E também queria lembrar a vocês que, além do plano CD, né, nós temos o plano FRG-Prev. Então, se vocês têm familiares de até terceiro grau, filhos, irmãos, que vocês queiram indicar para fazer um plano de previdência, a FRG-Prev tem mostrado uma excelente rentabilidade, fôlego. Muitas das pessoas que estão saindo de Furnas, sem condição ainda de buscar aposentadoria no plano CD, elas fazem análise de mercado e elas estão escolhendo o FRG-Prev para continuar com a Real Grandeza, uma entidade que elas conhecem, sabem da solidez, sabem da seriedade e, principalmente, da performance financeira que vem sendo obtida. Então, a gente já está aí com vários milhões no FRG-Prev, fica como uma opção, não só para quem não tem tempo de aposentadoria e está saindo da patrocinadora, assim como também para os seus familiares de até terceiro grau. Tá? Queria agradecer aqui a comunicação na figura do Eduardo Freire, que sempre é essencial para que a gente possa realizar esse tipo de evento. Agradecer ao Jussier pela dedicação dele aos planos previdenciários. Jussier é o principal, né? É o atuário que cuida dos planos previdenciários aí, é um técnico muito experiente e toca isso assim, com maestria. Agradecer ao Rodrigo, né, que agora o Rodrigo se despede da GBT, ele agora é assistente da diretoria de seguridade e desejar até boa sorte para ele. Também queria comentar que a nossa diretora de investimento, a Patrícia, acaba de ser reconduzida para mais 4 anos de mandato. Isso é muito bom para a gente, porque assim, uma pessoa séria, profissional da casa aqui da Real Grandeza, né, que sempre lidou com essa área de investimentos, um quadro muito qualificado e é bacana a pessoa dar continuidade, porque quando você traça um plano, um projeto de investimentos, isso não é algo que se colhe a curto prazo numa entidade previdenciária quando você faz o trabalho com seriedade, né? A gente está falando de uma receita aí, de uma renda que ela tem que acontecer por 20, 30, 40 anos. Então, você garantir essa continuidade de projeto é muito bom. E a Patrícia Queiroz acaba de ser reconduzida aí para mais esses 4 anos de mandato. Desejar boa sorte para ela também nesse segundo ciclo aqui na Real Grandeza. Agradecer a vocês por estarem aqui até o fim, pela confiança e dizer que nós estamos de portas abertas, com total transparência, que é uma das marcas da Real Grandeza. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigado, Patrícia. É o sangue de jornalista que corre nas veias, né? Informação em primeira mão. Plantão. Enquanto a gente fazia dava as palavras finais aqui, pintou mais uma pergunta, Jussier, desculpa tomar um pouquinho mais do seu tempo, mas vamos lá. O Luiz Pinho, só para, a gente já disse isso daqui, mas só para ficar mais claro. A data de 31/12 de 2022 vale para a data de desligamento de Furnas ou a data que dê entrada na Real Grandeza para aposentadoria? Todo mundo que estava no plano até 31/12/2022. Então, adesões que ocorreram posterior a essa data não estão sujeitas a déficit. Tá ótimo. Obrigado, Jussier, Patrícia, Rodrigo, todo mundo que esteve presente aí, pouco mais de uma hora de webinar.
Colocaremos mais material lá no site da Real Grandeza, ou perguntas e respostas, que é um material que esclarece muitas dúvidas. Quem não pôde acompanhar esse webinar, vocês podem indicar lá, acessar o site da Real Grandeza, que as informações estarão lá, tá bom? Mais uma vez, agradecemos a participação de todos e de todas, o envio das perguntas. Uma boa tarde a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Acho, pessoal. Tchau.